Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos para a penúltima parte do item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. E nessa parte, que é a quinta parte, para deixar bem claro, Kardec está explicando sobre a questão das evocações e das características dos espíritos. Na última conversa nossa, nós paramos exatamente na parte em que Kardec fala que os espíritos se manifestam espontaneamente pela vontade própria deles ou por evocação, que é quando eles são chamados por nós. Nessa parte que nós vamos pegar hoje, Kardec explica que podem se evocar todos os espíritos. A gente pode evocar todas as categorias de espírito, todos os tipos de espírito. O problema é, será que nós estamos preparados para isso? Porque tem uma série de sutilezas que Kardec vai apresentando no decorrer do livro com relação a essas questões de evocação. E mais ainda, ele fala muito sobre a evocação em si no livro dos médiuns, mas a gente tem que vencer o livro dos espíritos primeiro para poder chegar nele. Mas vamos lá. Ele fala que podem evocar-se todos os espíritos. Os que animaram homens obscuros, do tipo assim, simples, sem muitos conhecimentos, como das personagens mais ilustres. E isso independente da época em que eles viveram. Porque os espíritos podem atender às evocações para as experiências que eles tiveram. Então vamos fingir, por exemplo, que numa reunião qualquer eu estou desencarnada, vamos fingir isso, né? Que eu estou desencarnada e que eu fui Cleópatra. Vou fingir isso. Mas que numa reunião qualquer, um médium, um grupo sério, está evocando esse espírito Cleópatra, mesmo que não se tenha noção de quem ele foi depois. Mas como eu, em alguma época da minha existência, naquela época da minha existência, eu estava vivendo aquela história, que é aquela personalidade, que são as características que eu tive durante aquela experiência corpórea, eu vou responder com as características que eu ainda guardo em mim. Então vamos dizer assim, hoje eu sou Rogéria, mas eu posso numa reunião qualquer, se eu estou desencarnada, me apresentar para aquelas pessoas com as características que elas viveram naquela época. Tem histórias, por exemplo, de um espírito chamado Leon Tolstói. Quem conta isso pra gente é Dona Ivone do Amaral Pereira, que ele, desencarnado, assistiu a uma reunião em que ele presenciou nessa reunião, ele participou, né, e assistiu uma fala do espírito que ele reconhecia como Zaqueu. Zaqueu, que a gente vai ouvir falar dele lá na frente nas histórias sobre Jesus. Só que esse espírito, Zaqueu, se apresentou para ele como Zaqueu, porque ele conhecia a história de Zaqueu. Passado muitos anos, já trabalhando com a Dona Ivone do Amaral Pereira, aqui no Rio de Janeiro, ele encontrou novamente com esse espírito, só que com outra roupagem. Ele estava nessa época que ele encontrou e ele identificou o espírito. Como ele já conhecia coisas diferentes, já conhecia histórias diferentes, ele se apresentou para Leon Tolstói como a personagem, né, que a gente conhece hoje como Dr. Bezerra de Menezes, com a personalidade que a gente conhece hoje de Dr. Bezerra de Menezes, que foi uma outra encarnação do mesmo espírito. Por isso que ele fala que podem evocar-se todos os espíritos, independente de qual época sejam eles obscuros, sejam eles importantes. E a gente pode conseguir, através de comunicações escritas ou faladas, tem um livro do Chico, por exemplo, que chama Instruções Psicofônicas, onde numa reunião mediúnica eles gravaram, em várias reuniões, aliás, né, as manifestações que aconteciam, e as mensagens depois foram transcritas e foram reunidas nesse livro. Então é possível que essas comunicações se deem das duas formas. Ao mesmo tempo, ele chama a atenção da gente para o fato de que os espíritos são atraídos, né? Vamos supor assim, tanto naqueles que vêm por vontade própria, quanto naqueles que são evocados, eles são atraídos pela simpatia que eles têm com a gente em primeiro lugar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito festeira, gosto muito de bagunça, de brincadeira, de dança e tudo, eu vou atrair, não tô falando que isso é errado não, tá? Muito pelo contrário, a gente tá falando dos exemplos. Eu vou atrair espíritos que gostem da mesma coisa que eu. Se eu sou uma pessoa séria,
e eu sou muito séria, se eu sou uma pessoa séria, que passa o tempo todo estudando, que se preocupa com as questões mais importantes da existência, com essas questões mais transcendentes, eu vou atrair espíritos que gostam da mesma coisa que eu. O que importa é que os espíritos superiores, geralmente, eles não têm tempo a perder, porque tem muita gente para eles ajudarem. Então eles não vão ficar correndo, por exemplo, atrás da gente a cada topada de pé que a gente dá numa quina de um móvel qualquer, não. Eles têm mais o que fazer. Tem espíritos que vão nos auxiliar nos momentos que são necessários. Mas os espíritos se aproximam de nós pela identificação, pela afinidade que eles têm conosco. Os espíritos sérios gostam de reuniões sérias ou de situações sérias. Normalmente a presença deles afasta os espíritos inferiores, porque esses inferiores não se sentem muito confortáveis com a diferença de vibração que acaba acontecendo. Ao mesmo tempo, Kardec fala, né, até confirmando melhor essa questão, que esses espíritos que só querem saber de farra, de brincadeira, de bagunça, eles vão atrair outros espíritos que pensam da mesma forma, inclusive entre os encarnados. E os espíritos superiores geralmente não convivem muito com esses espíritos brincalhões, zombeteiros, etc., porque eles têm mais o que fazer. Só que quando é necessário para auxiliar, eles estão presentes em todos os lugares. Kardec recorda também que é muito fácil da gente distinguir o bom espírito do espírito inferior. E ele vai falar da seguinte forma: os espíritos superiores usam constantemente de linguagem nobre. Então a gente não vai ouvir um espírito superior falando gíria, falando palavrão, falando coisa que não tem importância nenhuma, ou coisa que às vezes até é baixa, que é assim desagradável de ouvir. Espírito superior não faz isso. Repassada sempre da mais alta moralidade e liberta de qualquer tipo de paixão inferior. Eles estão em outro nível, é diferente. Já os espíritos inferiores, a linguagem deles é inconsequente, do tipo assim, eles falam o que vem na telha, eles não pensam duas vezes daquilo que eles estão falando, eles não se importam tanto se vai ferir ou não a pessoa com quem eles estão conversando, e se muitas vezes eles dizem coisas boas e verdadeiras, muitas outras vezes eles também dizem coisas erradas, falsidades, absurdos. Por que que isso acontece? Porque, e a gente já mencionou isso lá atrás e vamos falar sobre isso lá na frente, porque a gente continua do lado de lá do mesmo jeito que a gente é aqui. Essa ideia de santos e demônios é muito relativa, porque todos nós temos um pouquinho de santidade e um pouquinho de um ladozinho meio ruim em diversos pontos da nossa vida. E nós, espíritos, continuamos assim, da mesma forma. Kardec termina essa parte de hoje, lembrando ainda no resumo, né, que ele está apresentando da doutrina dos espíritos, que as comunicações sérias, e aí ele está falando das comunicações das reuniões mediúnicas, na mais ampla acepção do termo, ou digamos assim, no sentido mais amplo, no significado mais amplo que pode ter, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos tendo em vista o bem. Os lugares onde as pessoas se reúnem para o bem do próximo, para o bem da humanidade, para o desenvolvimento de todos, onde as pessoas se reúnem com essas finalidades, a gente pode ter certeza de que terão espíritos sérios auxiliando elas lá. E aí, nesse ponto, é interessante a gente lembrar que não é só na casa espírita. Qualquer tipo de instituição séria no mundo visando o bem geral terão lá, junto dos encarnados, espíritos sérios desencarnados para auxiliar naquilo que for necessário. A gente fica por aqui. Um beijo grande para vocês e até nossa próxima conversa.